Graça e paz. E a pergunta é, em Provérbios capítulo 6, versículo 19, diz que Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos. Eu gostaria de saber se ele está falando de brigas que acontecem, por exemplo, quando discordam das coisas na igreja, ou é algo mais grave do que isso. E por que esse pecado é tão grave assim diante de Deus? Vamos lá. Irmã, à luz da palavra do Senhor, vai nos dizer que não é por você discordar de algo da igreja ou de alguma situação que Deus ele vai ficar irado com você. Porque nós vemos Pedro e Paulo. Pedro estava agindo erroneamente, comia e bebia com os gentios. E quando os judeus chegaram, ele fingiu que nem conhecia e Paulo repreende. Nós vemos Paulo e Barnabé e Marcos. Marcos abandona no meio da viagem e depois Marcos novamente estava ali querendo ir. Barnabé estava falando com Paulo para que pudesse levar João Marcos novamente e ali eles discordam e se separam. Não é por conta disso. Isso daqui é bem mais profundo, porque todo pecado ele tem uma raiz e não chega ao ápice de uma hora para outra, mas tem sutilezas, assim como o inimigo ele chega perto de muitas pessoas com sutilezas. Ele não chega se apresentando com chifre, com tridente, mas ele chega com sutilezas. A palavra vai nos dizer desde o versículo 17, as coisas que Deus ele aborrece: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. A pessoa, para chegar a esse ápice aqui, de contar mentira contra o irmão inocente, ela tem que estar tão frio, tão longe de Deus, tão vazio, tão sem o discernimento de espírito, que chega a esse ponto de se deixar usar para fazer tal atrocidade, que a palavra do Senhor diz que ele aborrece mais do que aquele que mata um ao outro lá fora, mais do que o homicídio. Deus aborrece os irmãos que testemunham mentiras uns contra os outros, que semeiam contenda uns contra os outros. Mas conforme eu disse, tem um princípio. Nós vemos Caim e Abel. Caim, ele não mata Abel de um dia para o outro, mas o próprio Senhor diz: olha, esse que está no seu coração é mau. Olha, faz o bem, faz o que é certo. Se você fizer o certo, eu não vou te aceitar também. Se você fizer o que é correto, não vai ser agradável também. Mas mesmo assim, ao invés de ouvir a Deus, porque essas pessoas que chegam aqui a esse ponto, elas também ouvem a repreensão de Deus. Mas aí está em nós o obedecer ou o não obedecer. E aqueles que obedecem, o Senhor perdoa, salva, restaura. O Senhor faz de novo, o Senhor transforma, o Senhor troca as vestes, coloca um anel no dedo novamente. Mas aqueles que de fato não dão ouvidos e preferem seguir os seus próprios caminhos, eles chegam a esse ponto, ao ápice da maldade, aonde que Deus fala que Deus abomina. Espero ter respondido a irmã em nome de Jesus.